Então você está com problema na disciplina ao estudar para concursos militares. Tá, calma, vem comigo aqui que eu vou explicar como você vai desenvolver essa disciplina de uma vez por todas, beleza? Se você quiser aprender não só a desenvolver a disciplina, mas também a como estudar e se preparar de maneira efetiva, na verdade eficiente, para concursos militares de maneira geral, de nível médio, acompanhe aqui o canal e não só isso, cara, tem como você pegar um hackzinho que vai estar aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado aqui abaixo, que vai certamente acelerar muito o seu processo de aprendizado e vai fazer você de fato se preparar da melhor forma possível para o concurso militar dos seus sonhos. Desde ali da IAM, Fuzileiro Naval, ESA, até mesmo aí se você pretende fazer a Escola Naval. Agora, acompanhe o vídeo se você quiser aprender a desenvolver a disciplina aqui de maneira gratuita, 0800, e pega esse bizu aí. Então, rapaziada, eu quero comentar aqui um pouquinho sobre como vocês podem desenvolver disciplina estudando para concurso militar. E eu quero fazer um vídeo aqui sem besteira, sem falação, ou seja, sem o famoso bullshit, beleza? Para que vocês saibam que, cara, dá para você desenvolver disciplina, até porque você não nasce com disciplina, você desenvolve. E eu quero que vocês entendam alguns aspectos e eu quero também dar uns bizus práticos que vocês, com certeza, ao aplicar, vão começar a notar alguma diferença ali dentro de algumas semanas, estudando de fato para o concurso que vocês almejam, beleza? A grande questão é o seguinte, cara. Muita gente, né, quando vem falar comigo, relata que, por exemplo, preferia às vezes estar num curso presencial justamente porque sentia que tinha mais disciplina ao estudar. E quando estuda em casa, não tem disciplina. Então muitas pessoas relatam isso ou falam que não gostam de estudar em casa porque não tem disciplina. Cara, o problema em si é a disciplina, mas também não é. A grande questão é o seguinte, cara. Por que no curso presencial você tem aquela noção de que você tem mais disciplina? É porque lá você está mais ou menos sendo mandado, vamos dizer assim. Você não está sendo mandado, mas é como se fosse isso, porque existem níveis da sua autodisciplina, ou seja, de você conseguir, por si só, estar motivado e ter uma certa vontade de fazer algo, tá? Então você sozinho, mesmo sem ter uma força externa para te mover, sair da inércia para estudar para um concurso, que seja, beleza? Isso acontece muito. E quando você está no curso presencial, você tem ali vários níveis, porque primeiro, né, se você for uma pessoa jovem que ainda está ali no seu ensino médio, buscando de repente ali o Colégio Naval ou EPICAR, né, é muito provável que você ainda veja ali o seu professor com uma certa autoridade. Então, quando ele fala para você estudar ou algo do tipo, é como se você tivesse um chefe te mandando. Então, é muito fácil ter disciplina quando você tem um chefe, um parente mandando em você. Então, é fácil você fazer alguma tarefa, beleza? Agora, quando você já pula um pouco desse nível, você ganha um pouco mais de maturidade, você começa a ter um outro nível de autodisciplina, que é quando você, na verdade, está sendo influenciado pelo seu meio. Então ninguém está te mandando. Mas como você está ali num curso, que você vai ter simulados, que tem um ranking, você tem amigos que você vai estar fazendo para estudar, e você vai na casa do fulano para estudar não sei o quê, vocês ficam na monitoria lá do curso estudando e tal, você sente uma leve pressão de estudar, mas ainda assim não tem ninguém mandando. É só aquela questão da influência social sobre você. Então, de fato, cara, é um pouco mais fácil, sim, no curso presencial, você ter uma certa vontade e disciplina para estudar, porque, sim, você tem várias influências, seja a influência ali do meio externo ou até mesmo a influência de alguma autoridade sobre você. Mas quando você estuda em casa, que na minha visão é a melhor opção para você aprender e evoluir rápido, você precisa ter um nível a mais de autodisciplina, que é quando você de fato não depende de ninguém te mandar, você simplesmente tem aquela vontade interna de estudar. E é por isso que eu tô falando, cara, a disciplina você desenvolve, não é uma parada que você vai nascer. Claro que existem pessoas que têm uma predisposição maior do que outras, né? Aí depende da persona de cada um, depende, né, de vários fatores, né, que são ali assim, psiquiátricos, né? Vamos dizer assim, é da personalidade de cada pessoa, beleza? Agora, o que acontece é o seguinte, como você pode desenvolver essa disciplina? Eu quero que você entenda uma coisa, tá? Certamente, na sua vida, você já se deparou com algumas coisas, algumas atividades que você tem uma vontade, infinita de fazer e outras que você dá uma, sei lá, dá uma rateada. Então, vamos dar um exemplo aqui, sei lá, você gosta muito de tocar piano, ou teclado, violão. E certamente você é um cara que, se tiver que praticar todo dia violão, você vai praticar. Então é uma parada que você, quer tirar aquela música, você quer aprender a tocar o instrumento, então todo dia, se você tiver que praticar, você vai praticar. Agora vamos supor que tem uma outra atividade, como por exemplo, sei lá, aprender uma língua nova. Que aí você já, um dia tu falha, tal, não sei o quê. Qual que é a grande diferença entre tocar violão, que você de repente gosta muito, você faz todo dia, e aprender uma língua nova? A grande questão é não só o interesse, mas assim o gosto por pelaquela atividade, né, na verdade. Então você gosta muito de tocar violão. Então, aí, pra resumir logo a história, o segredo é, cara, você tem que aprender a gostar de estudar, tá? E eu sei que isso é uma parada difícil, mas você vai transformar isso num hábito. Por isso que é muito mais fácil você ter disciplina e constância nos estudos quando você começa a criar o hábito.
Só que para criar o hábito, você não pode chegar dando porradão. Então fulano de tal chegou para você e falou, cara, você quer passar na AFA, na escola naval, estuda aí 10, 12 horas por dia. Irmão, se você nunca estudou 10, 12 horas por dia, se você não tá habituado a isso, você não vai conseguir bancar isso por mais de 1 ou 2 meses, cara. A menos que você seja sei lá, uma máquina, porra, você não vai conseguir, beleza? Então você tem que começar aos poucos, cara. Então você começar ali realmente, de pouquinho em pouquinho, 30 minutos durante uma semana. Depois bota a meta para estudar uma hora e meia durante 2, 3 semanas. E daí você vai evoluindo até chegar num nível aceitável. Claro que, porra, não tem como você querer passar num concurso de alto nível, como uma AFA, uma escola naval, estudando 2 horas por dia, tá? Isso aí é uma parada que, porra, você vai levar, sei lá, o limite de idade inteiro para passar, beleza? Então, a grande questão é, você precisa primeiro, para criar a disciplina, criar o hábito. E como você cria o hábito? Simples. Bota ali pequenas metas que você vai alcançando. Por que essas pequenas metas são importantes? Porque se você começar a concluir essas pequenas metas, você internamente vai começar a ter aquela satisfação do sucesso. Você vai criar o hábito de, pô, tô conseguindo progredir e eu tô conseguindo ter sucesso. Então já vai te motivar muito a estudar no próximo dia, a estudar nas próximas semanas e a querer ir evoluindo. Só que isso é aos poucos. E não pense que logo na primeira semana vai ser 1000 maravilhas, porque não vai. Isso é uma parada que vai levar ali, de repente, uns 2, 3 meses para você começar a não só ver esse progresso, mas começar a ter essa automotivação nos estudos, tá? Outra coisa que ajuda muito, né? Aí vai muito do material que você tem e da forma que você estuda, né? É justamente você saber estudar. Porque se você sabe estudar da maneira correta, você vai perceber que você não só vai estar aprendendo, como você vai estar tendo resultados. Então você vai estar fazendo questões, você vai estar ali aprendendo as matérias e você vai sentir essa evolução sua mesmo, intelectualmente. Então isso também é um outro fator, né, que vai influenciar muito na sua motivação. Então, com certeza, cara, o cara que ele consegue ali, né, ir bem nas primeiras provas do ano, o cara que tá conseguindo aprender e render na matéria, fazendo exercícios, claro que esse cara ele é muito mais motivado e tende a ser mais disciplinado do que alguém que, por estar estudando com um método horrível, que é o que todo mundo passa por aí, não consegue ter resultado, então claro que esse cara vai se desmotivando. E, infelizmente, cara, a motivação é algo que permeia muito essa parada da disciplina, enquanto não deveria. A motivação é só uma parada que dá e passa, né? O que manda mesmo tem que ser a sua vontade interna. É por isso que, cara, primeira coisa, crie o hábito através de pequenos passos todos os dias, beleza? Através de pequenas metas semanais, beleza? E depois disso, você tem o outro lado, né, que seria, entre aspas, um segundo passo, que é você entender até onde você está disposto a ir. Então, por exemplo, cara, isso está muito de acordo com a tua vontade. Então, cara, a tua vontade de ser militar, de passar num concurso militar, é o que vai definir o quanto você vai estar disposto a estudar para um concurso militar. Então, eventualmente, você não tem tanta vontade de estudar para um IME-ITA. Então, para você estudar, de repente, 10 horas por dia, focando no ITA, no IME, naquele nível, de repente você é absurdo, você não vai gostar, você não vai entender quem estuda para isso, você vai achar que esses caras são doidos, são loucos, e estão fazendo isso. Justamente porque você não tem aquela vontade suficiente de passar no ITA, no IME. Então, não é algo que você está disposto a fazer. Até porque você tem que entender, cara, que quando você diz sim para uma coisa, você está dizendo não para várias outras. Então, se você está dizendo sim para estudar para um concurso militar, entenda que você vai ter que dizer não para algumas outras coisas. Isso é fato. Então você tem que, tipo assim, tirar as distrações, beleza? Isso é muito importante. Então, a sua vontade é o que vai determinar onde você quer chegar. Então, você alinhando a sua vontade, que é o quanto você está disposto a se dedicar para o concurso militar, aliado com o seu gosto, sua paixão pela ideia de passar no concurso e pelo seu gosto de estudar as matérias, é o que vai fazer você ser disciplinado. Então, é assim que você desenvolve a disciplina. Então, você tem que saber qual nível você está. Às vezes, para você, beleza, estudar para uma prova da ESDA é aceitável. De repente, dá mais um gás que isso para passar na SpaceX ou na AFA, você acha que está muito além da sua capacidade de estudo. Você acha que não tem aquela bronca para meter uma prova da AFA, da Escola Naval, da IFOM ou algo do tipo, beleza? E, cara, isso não é um erro, isso aí vai de cada pessoa. Não tem como eu chegar aqui e incutir a minha vontade em você. Você tem que ter a sua própria vontade, mas aí você tem que ver quais são os seus objetivos, tá? E por último, mas não menos importante, é que, cara, agora é um hack, beleza? É o seguinte, toda semana, todo domingo, cara, planeje a sua semana e todo dia bote metas que você de fato sabe que vai conseguir cumprir, beleza? Não quer dizer que você tem que ficar na frouxura. Nossa, eu vou botar só meia horinha pra estudar hoje. Não. Bota a meta, você sabe que você vai conseguir cumprir. Não adianta você querer chegar e botar, vou estudar hoje 12 horas. Mas também não fica de guere-guere, botando, não, vou estudar só uma horinha hoje, tá bom. Ainda mais se você já tá no nível avançado. Mas, cara, é muito importante que todo dia você tenha objetivos claros, metas claras e que você consiga alcançar, beleza? Justamente pra gente voltar lá no início que a gente falou, da motivação, do hábito de ter pequenos sucessos. Cara, se você alinhar tudo isso que eu falei,
tá? E aplicar no seu dia a dia, eu tenho certeza absoluta que há algumas semanas você já vai estar aí tendo muito mais foco, muito mais disciplina e sendo muito mais constante nos seus estudos do que você provavelmente foi esse ano todo ou do que você seria se você não tivesse visto esse vídeo. Então, só por conta disso, cara, já deixa seu like, se inscreve no canal e também segue a gente no Instagram para pegar os melhores bizus de todo o Brasil para concursos militares, beleza? Então, vejo você no próximo vídeo e tamo junto!